Aqui o próximo PDF será o 7, mas eu não tinha reparado antes que faltou eu dar uma motivação aqui de por que que a harmonia seria importante aqui, né? Num sistema desses, né? Com vários encanadores. Então é o seguinte: se cada encanador ter uma imaginação diferente do outro, não tem utilidade. O vermelho, ele, por exemplo, participar disso aqui e tal, mas isso aqui não ia passar de uma brincadeira entre o vermelho e o verde, assim. Só tem utilidade isso aqui se tiver muitos encanadores, e é isso aí ser descentralizado, e várias pessoas participar desse sistema aqui, né? E as pessoas acabar lidando com esses canos tal, como se fosse dinheiro, como se fosse transferência, que é como se aqui o verde transferiu para o vermelho, por exemplo. Se elas lidassem isso como tivesse uma importância, um significado, né? Para elas na prática, né? Digamos assim. Mesmo que isso se refira a coisas que fiquem na imaginação, na prática seria importante para elas. Se cada um imagina uma coisa, isso aqui não passa de uma brincadeira entre as pessoas, não tem muito significado. Se, digamos assim, se só eles dois participam, se só essas quatro pessoas aqui participam, beleza, elas podem usar essa estrutura aqui como se fosse dinheiro também, né? Mas só elas quatro limita muito assim o uso prático, né? O benefício que o dinheiro poderia trazer, né? Então as pessoas poderiam se isolar, tá certo? E participar desse sistema aqui e tal. Poderiam até ter mais verdes aqui, né? Mais encanadores. Mas o dinheiro, ele tem maior utilidade se mais pessoas puder usar ele, né? Então, por isso que é importante que existam vários encanadores e várias pessoas utilizando isso aqui também, participando desse sistema aqui, né? Que existe na mente de vários encanadores. E se cada um imagina de um jeito, então não tem significado isso aqui ser do vermelho, por exemplo, porque aí no outro, na imaginação do outro não é do vermelho. E do outro também não é. E aí não tem significado. Ele pode mandar um, uma encomenda aqui, né? Um envelope vermelho aqui e beleza, ele muda, ele até coloca aqui um cano, ninguém mais coloca, então vão ficar tudo diferente um do outro. E isso não consegue representar aí um dinheiro aí em que todo mundo use, consiga usar. Por exemplo, aqui o vermelho é considerar que ele tem posse, digamos assim, sobre... ele consegue estender esse cano aqui se ele quiser, né? Só que aí, na imaginação de um outro encanador, o azul ia falar, não, você não tem não. Entendeu? Então eles iam ficar em discordância sobre quem conseguiria estender aqui o cano, né, através de uma encomenda, né? Então eles não iam entrar em concordância sobre essa noção aqui de posse, né? Ele não é dono disso aqui, né? Porque isso aqui, óbvio, existe na imaginação do verde, né? Mas graças àquela do jeito que os canos se ligam, tal, do jeito que tudo é elaborado, imaginado aqui, isso simula uma noção de que o verde é dono aqui dessa parte aqui que ele consegue estender, né? Isso é como se fosse uma simulação de posse, né? Mas não é uma posse de verdade. E aqui no próximo PDF aqui nós vamos ver quatro complicações sobre complicações de como os encanadores poderiam chegar em harmonia, tá certo? Quatro complicações em torno desse assunto aí. E aí depois a gente vai começar a buscar maneiras de se melhorar essa situação, de se resolver o problema ou de diminuir o problema. Então, a primeira complicação, eu, na verdade já falei há um bom tempo atrás e falei agora há pouco também, acabei de falar, a questão de que quando, por exemplo, o vermelho faz uma encomenda aqui, ele quer que isso aqui não mude, né? Porque se mudar,
mudaria a foto. E aí o primeiro ingrediente aqui passaria a ficar errado, né? E aí o cano não ia conseguir encaixar aqui, né? Nesse anterior aqui, né? Que agora seria diferente. E da mesma forma, esse cano aqui não ia querer que o anterior dele mude também. Então, a primeira complicação, considerando aí um negócio descentralizado também, é que as informações que são antigas, elas não mudem, elas fiquem como estão, né? Elas não sejam alteradas, sem mutação. É a primeira complicação. Como buscar que isso aconteça, né? Lembrando que o verde faz o que ele quiser, né? Com a imaginação dele. Então a primeira complicação é essa. A gente não vai conseguir resolver ela tão brevemente, mas até o final a gente consegue dar um jeito, né? E aí a gente vai ver uma próxima complicação. Então, a segunda complicação, a gente já vai adicionar outros encanadores aqui, cada um com a cor deles, um laranja e um roxo. E a gente vai entender que eles querem fazer o uso do sistema como se fosse dinheiro. Eles querem ficar em harmonia sobre essa estrutura aqui, tá certo? Eles têm essa vontade. Mas como é que eles poderiam fazer isso? Porque mesmo que eles quisessem colaborar, ainda ia ter problema. Vamos ver aqui esse caso aqui, né? Cada um, então, imagina a sua própria estrutura, né? E digamos que elas estão até coerentes entre elas, em harmonia, né? Entre os três encanadores. Porém, vamos considerar que o vermelho está fazendo uma encomenda, tá certo, para o verde. E sem querer, ou até mesmo por maldade, ele fez, querendo estender esse cano aqui, né? No caso seria esse aqui e esse aqui, né? Na imaginação de cada um deles. E ele fez uma encomenda, escreveu e enviou uma encomenda para o verde, uma outra encomenda para o laranja e uma outra encomenda para o roxo. Então aqui para o verde ele fez uma encomenda em que o vermelho está mandando para o azul, por exemplo, para estender aqui. Para o laranja ele fez ao mesmo tempo, né? Ele enviou uma encomenda em que ele está mandando para ele mesmo, que ele poderia estender de novo, né? E para o roxo ele mandou uma encomenda em que ele está mandando para o próprio roxo. E aí cada um recebeu, né, uma encomenda, né? Eles ao mesmo tempo, né? Tipo assim, o verde recebeu isso aqui, o laranja isso aqui e o roxo isso aqui. E eles até assim combinaram de toda encomenda que eles recebem, eles compartilham entre eles essas encomendas para eles poder também seguir, né, incorporar, digamos assim, o cano aí da encomenda. E aí o verde recebeu essa aqui em primeiro, né? O laranja essa aqui em primeiro e o roxo essa aqui em primeiro. E mesmo que eles compartilhem entre eles, por exemplo, o verde fica com a encomenda aí de todo mundo, né? Que todo mundo recebeu, todo mundo tem essas encomendas. Só que é aquela coisa, o verde recebeu esse aqui primeiro, o laranja recebeu esse aqui primeiro e o roxo recebeu esse aqui primeiro, né? Que ele recebeu de fato, né, de alguém, né, de outra pessoa. E como é que eles vão fazer para resolver? Isso aqui é um problema, por quê? Porque só uma encomenda consegue ser incorporada. Do ponto de vista do verde aqui na imaginação dele, que pode estender aqui, só uma encomenda pode. Se essa aqui estender, essas outras duas aqui não podem estender. Se essa aqui estender, as outras duas... se essa aqui estender aqui, essas duas não podem mais, né? E assim também funciona para os outros também. Só uma consegue estender. E isso é um problema, né? E como é que a gente tenta resolver esse problema? Então, vamos voltar um pouquinho aqui nessa visualização aqui. Esquece por um tempo que está chegando uma encomenda nova. Vamos olhar para o que ele já tem. Eles sabem que eles estão em harmonia, beleza, de alguma forma, mas vamos considerar o seguinte: ao invés deles simplesmente saber que eles estão em harmonia, né, que é uma coisa bem forte assim, vamos picar melhor isso aí. Se, por exemplo, se o verde sabe
que todo mundo tem esses mesmos canos aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, tal, tal, tal. E que eles chegaram um por um. Então, com uma ordem. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, assim por diante. E se ele sabe que entre o verde, né, ele mesmo, o laranja e o roxo, a ordem destes canos que entraram foi a mesma, né, para os canos, então aí ele pode ter certeza de que a estrutura que eles têm em mente é a mesma. Ou seja, ao invés de ele simplesmente saber que eles estão em harmonia, se ele saber que cada cano tem uma ordem, os canos são os mesmos, e a ordem que os canos entrou foi a mesma ordem também, na mesma ordem, um por um, né, que entrou na estrutura, então eles sabem que eles estão em harmonia, né? Então, com a introdução da noção de ordem dos canos, e cada cano tem uma ordem e eles entram de um em um, a gente acaba encurralando o problema, né? A gente acaba transformando um problema num outro problema, que agora é um problema de, né, sabendo que tem uma ordem para os canos, né? Sabendo que assumindo que eles já estão em harmonia aqui, né? Mas que eles tiveram os mesmos canos e estes mesmos canos aqui entrou com a mesma ordem na estrutura, né? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, né? Sétimo, né? Agora o problema passa a ser qual será o próximo cano? Qual será o oitavo? Só pode ter um oitavo, né? E aqui então, digamos que o vermelho, o que encaixa aqui, né, no vermelho aqui, que vai para o roxo aqui, ele fosse será o escolhido, né, no futuro. A gente já está adiantando, faz conta, né? Então, o problema passa a ser não em... a gente já determina que o nosso objetivo é escolher o oitavo. Ao invés de pensar em qual deles vai entrar, a gente pode pensar em qual vai ser o oitavo, né? E a gente sabe que se algum deles for o oitavo aqui, né, por exemplo, esse aqui, esses outros dois aqui, eles podem ser descartados, porque a foto, o primeiro ingrediente deles, aponta para esse aqui, né? Então, se já tem um estendendo ali, eles não poderiam entrar aqui estendendo esse mesmo cara aqui. Então, a gente já ajuda a encurralar o problema, se a gente introduzir essa noção de ordem. E, no caso do vermelho, né, quiser confundir o pessoal, como só um vai ser o oitavo, isso ajuda também a descartar os outros canos, né? Que seria a tentativa do vermelho enganar o pessoal, confundir o pessoal, né? Então, a noção de ordem ajuda nessas duas questões. Aqui, agora, vamos por um momento pensar em quem será que poderia escolher a ordem. Quem que poderia escolher quem que vai ser o oitavo, né? Vamos olhar um pouco para esses caras aqui, os chaveiros aqui, as pessoas normais, né, que estão encomendando, né, as coisas. O vermelho aqui, por exemplo, ele não precisa ter muita informação sobre essa estrutura aqui toda para ele conseguir fazer uma encomenda, que essa aqui, por exemplo. Ele só precisa ter uma foto aqui da encomenda anterior, o molde aqui, certo, do azul, por exemplo, e aquela coisa das chaves dele. Ele só precisa disso. Ele não precisa ter informação dos canos nem das ordens aqui. Essa informação de quem será o oitavo, essa informação não está nos envelopes. Ela, na verdade, não está nos canos, portanto, né? Porque o envelope é o cano. Ela não está no envelope, ela não está no cano, na verdade. Então, um próximo passo aqui pra gente seria exatamente separar essa ordem do cano, do cano em si. Ela ainda vai precisar ter uma relação com o cano, mas a gente precisa separar ela do cano.
Então a gente pode desenhar a ordem separadamente aqui, como se fossem essas bolinhas aqui, e saber que elas estão fora dos canos. Só que ainda elas têm relação com os canos, certo? E quem escolhe a ordem, portanto, não podendo ser esses caras aqui, porque ele só enviou a encomenda e a encomenda não tem relação nenhuma com a ordem, né, em si, esse número aqui das ordens. Quem vai escolher a ordem são os encanadores, né? A gente vai ver depois quem vai ser certinho, mas estão relacionados, muito mais relacionados aos encanadores. Aqui então a gente já separou as ordens, né, dos canos. E uma das coisas que a gente pode fazer em relação a esse desenho é colocar o cano aqui junto a essas bolinhas aqui, como a gente faz aqui. A gente coloca os canos, a gente repete eles aqui, que aí eles vão ter relação com essas bolinhas aqui da ordem. Só que você pode observar que só porque os canos estão organizados nessa ordem aqui assim, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, não é porque um aparece na ordem aqui depois do outro, nesse caso aqui, por exemplo, que ele se encaixa aqui no anterior, tá certo? Isso aqui é só uma ordem de aparição dos canos, mas não quer dizer que o cano se encaixa ao que veio exatamente antes, na ordem anterior, tá certo? Ele se encaixa no anterior. No caso aqui, esse aqui se encaixa nesse... esse que veio aqui como terceiro se encaixa na ponta direita aqui do que veio em primeiro, né? Não no segundo, né? Então, se a gente for desenhar o cano, né, a gente, de uma certa forma, tá também desenhando os envelopes. E se a gente quisesse representar essa informação de que, por exemplo, esse aqui está ligando aqui, a gente ia ter que... A gente poderia, né? A gente teria que desenhar de alguma forma uma ligação, né, desse para esse. É a mesma coisa que uma ligação desse para esse, no caso, né? Por quê? Porque esse aqui é um cano do azul que mandou para o marrom, e aí do marrom que mandou para o azul. Que é aqui, o azul mandou para o marrom e o marrom mandou para o azul. Ou seja, esse cano aqui se encaixa aqui. Então a gente pode desenhar isso por uma seta ali, né? Que indicar que ele se encaixa aqui antes. Então, essa figura de cima aqui, na verdade, vamos pegar uma próxima imagem aqui, essa aqui. Essa aqui, a diferença da anterior é que agora eu acabei colorindo aqui os canos de acordo com a cor da bolinha da ordem aqui. Eu colori cada bolinha da ordem numa cor e repeti essa cor para o cano em si. Ou seja, aqui também. Então, esse aqui é a primeira, a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Desta forma, agora sim, essa imagem toda aqui de cima, considerando também que a cor já representa a ordem aqui, né, nesse caso aqui, né, essa imagem aqui ela carrega tanto a informação dos envelopes, né, carrega a informação de ligação dos canos e carrega a informação da ordem dos canos. Essa figura aqui de baixo também, ela por si só, você não precisa nem ter os canos aqui, né? Digamos que você só tem os envelopes. Ela carrega aqui a informação da ordem, através das bolinhas, né? A cor é um extra, né? Facilita ainda mais. Carrega também a informação de conexão entre os canos, entre os envelopes, através dessas setas aqui. Então, essa imagem aqui de cima é igual a essa imagem aqui de baixo. Tanto faz você olhar para esse aqui ou se olhar para esse aqui, é a mesma coisa. Então isso aqui é duas formas diferentes da gente falar sobre a mesma coisa. E finalmente, a última coisa dessa complicação, é o passo que a gente consegue dar por enquanto, né? É que essas bolinhas aqui,
também são abstratas e também só existem na imaginação de um encanador. Então, o verde tem a sua própria noção aqui das bolinhas aqui, certo? O laranja também tem a sua própria noção, o roxo também tem sua própria noção. Não é, eles não têm aqui uma única representação para os três, né? Cada um tem o seu, na verdade. Então, toda essa coisa aqui só existe na imaginação, né, de um cara, né? Aí, de novo, vai existir na imaginação de outro e tal. Da mesma forma que isso aqui só existe na imaginação de um, de outro, né? Então aqui, se eu não me engano, a gente acabou essa segunda complicação que dizia respeito a qual cano que vai entrar, como é que vai estar em harmonia e tal, e a gente acabou encurralando o problema para um problema de ordem e escolha da ordem. E agora a gente vai ver uma próxima complicação que está muito relacionada com essa que a gente acabou de ver. Tá, então a próxima complicação a gente começa nesse cenário aqui em que a gente tem o verde aqui com uma estrutura de uma determinada maneira aqui e chega um encanador, o roxo acabou de chegar e aí ele não sabe como é que tá a estrutura da galera assim, né, e pergunta assim, né, como é que tá a estrutura tal, vai passando aí para eu entrar nessa aí também. E aí o verde começa, ele manda a primeira bolinha, manda o primeiro cano, manda a segunda bolinha, segundo cano, terceira bolinha, terceiro cano, assim por diante. Vai mandando um por um assim, e ele vai recebendo tal, e vai construindo, vai colocando, vai fazendo a estrutura dele próprio, né? Mas digamos que tenha esse laranja aqui, e ele é um mentiroso. Ele vai falar assim, não, a estrutura não é assim, não, é assim, ó. E aí ele fala que a estrutura dele que acerta. E fala assim, esse aqui que é a primeira bolinha, o primeiro cano, segunda bolinha, segundo cano, terceira bolinha, terceiro cano, é assim e tal. E aí, né? Como é que o roxo vai saber que ele é um mentiroso, né? E ele é o cara correto? Ele vai seguir alguma indicação, entendeu? Vai estar em algum lugar indicando, falando assim, o verde aqui é o que tá falando a verdade, né? Não pode ter uma indicação dessas, porque isso centraliza. Essa indicação é muito poder. Ela poderia ser usada de uma forma... Alguém que dominasse essa indicação poderia, então, ter controle de quem que é confiável ou não, entendeu? Então, não pode existir uma indicação escrita em algum lugar que vai falar quem que é o cara que não está mentindo, né? Então a gente poderia pensar, talvez a maioria das pessoas tem muito cara que está parecido com o verde. Então vai ver então por isso que ele é o cara que está falando a verdade. Mas a gente também não pode confiar nisso. Por quê? Porque quando o verde se comunica com o roxo ele não enxerga a outra pessoa, ele enxerga só o que ele recebe via comunicação, às vezes é só digamos assim, um sinal de fumaça, sabe? Você não enxerga a pessoa, você só enxerga os sinais que a pessoa dá, né? Você só enxerga os sinais, você não enxerga a pessoa. E o laranja, ele poderia fazer vários sinais em vários lugares, fingindo ser várias pessoas, entendeu? Então, ele pode fingir ser quantas pessoas ele quiser. Então, o laranja, ele poderia fingir ser duas pessoas, por exemplo, que estariam concordando uma com a outra, né, tal. E, na verdade, nem é a maioria, né? E, às vezes, é um cara só. Então, a gente não pode confiar na noção de maioria, de popularidade. Outra coisa que a gente não pode confiar, digamos assim, nada impede, assim, né, você olhar aqui e falar assim, sei lá, né, isso aqui tá maior, né, então isso aqui tem cara de ser verdade, né, isso aqui tá muito pequeno, então tem cara de ser mentira. Só que isso também não dá certo, por quê? Porque o laranja,
ele pode, inclusive como ele pode fingir ser várias pessoas, ele pode criar várias chaves, e uma diferente da outra, uma de cada cor. Então, na verdade, vai ver todas essas chaves aqui, na verdade, são dele. São tudo do laranja. E parecem ser de pessoas diferentes. E ele fez parecer que essas pessoas fizeram um monte de encomenda, né? E aí então tem uma estrutura grande, por exemplo. Então, de novo, um cara, ele pode fingir ser várias pessoas, fingir ser vários chaveiros, vários encanadores, e fingir que todos eles estão interagindo entre eles tal, e fazendo uma estrutura. E poderia facilmente ser maior do que essa aqui, né? Então, a gente também não consegue simplesmente confiar por causa da estrutura, do jeito que ela tá. A gente não pode confiar nisso. Ela tá maior, menor. Outra coisa é que talvez eu esteja mentindo. Talvez o verde é o mentiroso e o laranja, na verdade, é o cara que tem a estrutura de verdade, né? Por que você deveria confiar em mim, né? Eu posso estar mentindo também. Vai ver, os dois estão mentindo. Então, é uma situação complicada para o roxo, para ele saber quem que ele vai confiar, né? Então, essa é a terceira complicação, né? Relembrando a primeira, era sobre informações antigas, é bom que não mude, né? Elas têm que ficar lá paradinha. A segunda era sobre... acabou agora virando sobre a ordem, né? Quem que vai escolher a próxima ordem e tal, como é que acontece isso. A terceira é parecida, é sobre confiança, mas ela está bem relacionada com a segunda, na verdade. E as duas vão ser resolvidas numa tacada só, mais pra frente, né? Resolvidas entre aspas, né? Vão ser de uma certa forma resolvida, né? A noção de confiança, então. Como que se dá a confiança? Agora a gente vai para a última complicação. E essa próxima complicação começa a partir de uma situação dessa aqui, por exemplo. Tem vários encanadores, aqui a gente só está mostrando a estrutura que está na imaginação do verde. E o azul aqui, ele pode estender, poderia, né, estender, fazer uma encomenda que o verde provavelmente aceitaria, né, tal, e aceitaria mudar aqui, né. Fazer uma encomenda aqui de cano para estender aqui, por exemplo, aqui ou aqui, né. Então ele escreve uma encomenda e manda, o verde recebe e coloca o cano aqui, né. Tava aqui, ele estendeu aqui. Aí, no caso, o azul quis mandar de volta pro azul, para ele mesmo, né. Beleza. E aí, digamos que ele faça uma outra encomenda, envia de novo, e é mais uma encomenda do azul pro azul, beleza, né? E aí, digamos que ele faz uma outra encomenda e é uma encomenda do azul pro azul de novo, beleza? Digamos que ele faça uma avalanche de encomendas desse tipo aqui. Para ele não precisa lembrar de muita coisa, ele só precisa lembrar da foto do cano anterior, uma fotinha que ele guarda com ele, e ter a chave dele, tá certo? E é só isso que ele precisa. As duas chaves dele, né? Já o verde, ele precisa lembrar várias coisas, os outros canos, cada cano. Ele manda um cano aqui, mandou 10 canos, faz de conta, 10 encomendas, ele já esqueceu tudo, ele só lembra da última, né? E já aqui não, ele tem que lembrar de cada uma delas, tal. Um exemplo, né? Não só o verde, mas os outros também. Então, para ele é muito fácil, não custa nada. Ele pode fazer uma avalanche de envelope assim para ir crescendo isso aqui sem parar. E para eles fica um negócio cada vez mais difícil, enquanto que não é difícil para ele. Para ele é muito fácil. Ele facilmente consegue colocar eles numa situação muito complicada, porque se ele fizer uma avalanche de encomendas, né, desse jeito aqui, dezenas, centenas, por exemplo, sem parar,
ele consegue colocar eles numa situação complicada. Por quê? Porque pode chegar um momento em que o cara não consegue mais acompanhar, não consegue mais lembrar tanta coisa assim, e às vezes acaba desistindo de ser um encanador, né? E pode ter uma situação extrema em que ninguém mais aguenta ninguém mais consegue acompanhar e ser um encanador. Ou seja, ele teria destruído, né, o sistema. Então, é importante que a gente consiga observar os pontos de fragilidade do sistema, para a gente identificar se a gente precisa, para o sistema não poder ser atacado, ter limite, tá certo? Então, a quarta complicação é essa, né? E os pontos que a gente precisa colocar limite? Quais são os pontos de fragilidade aí? Então, mesmo que ele não destrua o sistema, que todo mundo desista, só alguns desistam, isso diminui a descentralização do sistema. O sistema agora fica mais frágil perante um governo predatório, por exemplo. Então, a quarta complicação envolve várias questões, mas englobando a noção de interação entre as pessoas, incentivo que as pessoas têm para participar, se elas aguentam ficar. Às vezes, o azul, mesmo que ele mandando freneticamente, ele não consiga fazer eles desistirem, às vezes, por ele estar mandando freneticamente, eles não consigam dar atenção aos outros caras fazendo encomenda também. Então, ou seja, mesmo que o sistema continue vivão, pode ser que o sistema se comporte de uma maneira, apesar de não ser destruído, ele fique se comportando de uma maneira que não é legal, entendeu? Então isso também entra na questão da fragilidade e na questão da identificação de limite, elaboração de como funcionam os limites, não apenas, não é limite, o jeito certo de falar isso é que o sistema vai ter um certo comportamento, tá certo? E o sistema pode entrar num comportamento errático, ele pode começar a ficar maluco, ficar cada vez mais estranho até que ele explode, entendeu? Isso aí seria então a noção do sistema explodir mesmo. Mas às vezes ele fica num comportamento maluco e fica sempre nesse comportamento maluco. Isso também é ruim, apesar do sistema não explodir, também é ruim. A gente quer que um sistema fique num comportamento que às vezes a gente seja mais previsível, seja mais coerente com o objetivo que a gente quer ter sobre o sistema, né? Então, ele se comporte de uma maneira que a gente quer que ele se comporte, não de uma maneira que a gente não quer, né? Apesar do sistema não explodir, digamos assim. Então, isso também entra nessa quarta complicação, a identificação desses comportamentos, desses limites aí, e definir e tentar elaborar ou tentar defender uma certa maneira de como, quais mecanismos o sistema tem para ele tentar sair desses comportamentos erráticos aí, e ir para um comportamento que é preferível. Né? Identificar o comportamento preferível e elaborar mecanismos aí, né, para o sistema, né, não ficar nesse comportamento aí, que até poderia chegar na própria explosão do sistema. Então a quarta complicação é essa. E a gente então pode pensar já em alguns pontos aí de destaque aí, tá certo? Que eu não vou falar todas as preocupações possíveis que as pessoas poderiam ter em relação a esse sistema aqui, né? Um sistema desse aqui, mas uma preocupação aí que imediatamente vem à mente e aí, o cara vai poder fazer uma enchente de pedido mesmo? Vai ter algum mecanismo aí que vai lidar com isso, né? Vai prestar atenção nisso? Ou mesmo que ele não faça uma enchente, mas se tiver muita gente usando e cada um fazer um pouquinho, do ponto de vista do verde, tá vindo uma enchente ainda, né? Mesmo que seja de várias fontes diferentes aqui, né? E aí, vai ter algum mecanismo aí que vai estar relacionado a isso?
Ou, por exemplo, aqui esses canos aqui que vai crescendo aqui para cima aqui, né? E aí, quem que vai colocar? Vai ter ritmo isso também? Né? Vai ter algum limite? Como é que funciona? Se isso aqui for usado como dinheiro mesmo, como é que funciona isso? Onde que onde que é criado o dinheiro? Se isso aqui é dinheiro, onde que é criado isso? Como é que funciona isso? Como é que funciona a política monetária desse dinheiro? Existe dinheiro infinito? Como é que funciona isso? Quem que decide quando que é criado dinheiro, quando que não é, quanto que é criado, essas coisas? E ele está aqui participando como encanador, mas o verde poderia ser só um chaveiro, né? Ele poderia fazer uso do dinheiro. Por que que ele ia querer participar desse papel aqui de ser um encanador, né? Então, como que a gente vai incentivar ele a ser um encanador? Por que ele iria querer ser um encanador, né? Então, a quarta questão é bem mais geral, engloba um monte de questões aí, né?